Olá pessoal, sou o Charles Ehlers da Magra Superfícies e hoje a gente está aqui com um time mais do que especial, são os nossos sócios, as pessoas que fazem a magia acontecer no nosso negócio. Nós temos um grupo, é o Baby Group, e hoje nesse podcast aqui é um projeto novo também, a gente vai estar apresentando o grupo, as pessoas do grupo e como a gente atua no mercado de trabalho, com os arquitetos, com o cliente final, né? Então, nesse momento eu vou passar aí, quero fazer com que o pessoal todo se apresente. Vamos começar pelo Gerson Bento, nosso sócio. Fala, Gerson, um pouquinho sobre você aí. Olá a todos, um momento importantíssimo para nós aí de estarmos participando juntos dessa descrição do que é o nosso grupo, né? Muito feliz em participar dessa sociedade, estar presente no dia a dia dos nossos clientes. Faço hoje a parte comercial, né, gerenciamento da parte logística, acompanhamento das equipes internas para todo o desenvolvimento e a qualidade, focado sempre na qualidade de entrega para os nossos clientes. É isso aí. Márcio Berres, com a palavra. Muito bem. Sou Márcio Berres, 41 anos, pai de 2 filhos aí, casado com a Márcia. Estamos aí há quase 5 anos aí, trabalhando no grupo. Tenho aí uma experiência de 17 anos de grupo de Marel, então isso vem a somar bastante aí com o nosso grupo, com o time. E hoje estaremos aí batendo um bate-papo aí sobre... É importante lembrar sim, né? Porque nós temos... o pessoal conhece a Magra Superfícies, pensa apenas em pedras, em rochas, né? Nós somos um grupo e temos as lojas de imóveis, né? É isso aí. E aí os sócios aqui, todos são as pessoas que fazem essa magia acontecer. Seu Luiz, diga. Tudo bom? Né? Eu sou o Luiz Ilquil, o mais experiente da turma, né? Cunhado do Charles. Opa! Né? E pai do Rodrigo, que é o nosso 5º sócio que não se encontra aqui. Verdade. O nosso grupo, né, nós somos os 4 sócios aqui atuantes no dia a dia, né, e o Rodrigo, que é o sócio que... Investidor. Em função da atividade dele, ele participa menos assim do dia a dia. E estamos aí, né, há já mais de 10 anos, né, quando a Magra foi iniciada, e já completando 5 anos com o grupo completo, aí, com as lojas de imóveis planejados, né, e com o Baby Group como um todo, né? O Baby Group é o nome do grupo que o pessoal ainda não conhece, mas o nosso intuito é fazer conhecer, né? Uma junção aí de muitas ideias. Muitas ideias. Loguinho a gente vai colocar isso pro pessoal que acompanha o canal aí da Magra e vocês vão ver que a Magra pertence a um grupo, né? Sim, importante dizer, né, que nós temos a Magra, que é no Parque Industrial de Mangueirinha, no Parque Antigo. Isso. Aí nós temos a loja Dimar em Pato Branco, a loja Clés em Pato Branco, a loja Dimar em Francisco Beltrão. E temos aí um projeto aí no novo Parque de Mangueirinha, no novo Parque Industrial, que está em andamento, né? Vai ser bem legal. Então, Dimar e a Clés são 2 marcas do grupo Marel, né? Que fazem parte aí do grupo aí há mais de 55 anos no mercado. Então são franquias aí do grupo Marel. Você sabe, Márcio, que eu tenho quando eu conheci o grupo, quando eu conheci a Marel, eu fiquei assim boquiaberto, porque é uma empresa tão grande, tem tanta coisa para mostrar, e eu a vida inteira aqui na região, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, meu Deus, uma potência dessa, e o mercado, quer dizer, o Brasil conhece, e nós aqui do Sudoeste, assim, meio que anestesiados. Não tinha aproximação, né? Não existia uma aproximação com isso. Exato, né? exato. Eu que venho da região de Guarapava, por exemplo, havia referência de alguns outros grupos, mas não sabia a expressão, o significado que faz o Grupo Marel hoje a nível de Brasil, né? E até exportação, né, que hoje acontece dentro do grupo. Claro. Então, realmente é uma situação que você vai, você conhece e diz assim, isso aqui está aqui do nosso lado, acessível, próximo para diversos, soma muito isso em vários fatores do nosso grupo aí nas execuções de dia a dia.
e tão perto da gente, né? Então é uma felicidade Eu sou grande fazer suspeito parte que eu disso. trabalhei 17 anos, então... Você é um dos fãs número 1 do grupo, né, mas Márcio? é uma potência, né? Uma potência... Porque assim, aqui na nossa região existem inúmeras grandes empresas, né? A Marel é uma delas. Só que Sim. você não tem aquela referência, você vai, as pessoas não estão familiarizadas com essa potência, né? Tanto que ela surpreende quando a gente conhece, né, Luiz? Quando nós fomos lá porque o Márcio nos levou Não, lá... você que se surpreendeu, porque eu você já conhecia a conhecia, Marel desde 2000, né? Mas eu voltei com o queixo Na verdade- no colo de lá. Na verdade, eu já tinha o nome da Marel, já conhecia o nome da Marel desde 1986, 87, Verdade. porque quando eu morava no Mato Grosso, lá meus primos compravam a cozinha Marel, né? Eles vinham aqui carregar a cozinha Marel para distribuir lá no norte do Mato Grosso. Mas com a junção do grupo, hoje o Sudoeste do Paraná é bem conhecido porque a gente atua em todas as regiões, né? Então, acho que isso veio a somar muito aí com o grupo e... Eu acho que assim, a gente comentando não se traduz uma boa parte ainda do que é, né? Mas eu acho que até você comentou assim, nós temos várias grandes empresas na região, né? A gente tem um posicionamento de mercado de algumas empresas próximas que se denominam indústrias, né? Porque realmente tem um parque fabril que tem Imenso, uma metragem legal e tudo mais, mas quando a gente fala de Marel, a gente não está falando de 7, 4 ou 8 mil metros quadrados de parque fabril, a gente está falando de mais de 40 mil metros quadrados de parque fabril. Verdade, né? E um posicionamento que hoje traz aí um número de aproximadamente 840 pontos de vendas no Brasil, né? E o Baby Group hoje, com a felicidade de a gente saber que estamos aí ranqueados tivemos informação recente agora, como o 4º melhor comprador do Grupo Marel S.A. Então, né, que agora é Grupo MSA, né, mas até então Grupo Marel. Então essa expressão, título, né? Essa expressão aí em 5 anos para nós aí é motivo de não muito deu orgulho, pódio, né? Que o pódio vai até o 3º, mas na próxima aí a gente vai beliscar um pódio, né, Márcio? Já andamos beirando o pódio. Verdade. Então são coisas assim que valorizam demais, né? Que a gente tem para oferecer para o nosso cliente um produto de extrema qualidade de uma mega indústria, né? Como o Gerson falou, não é 8, não é 9, não é 10, não é 15, nem 20 mil metros quadrados, né? São acima de 40 mil metros quadrados, né? É uma indústria completa. Né? É uma indústria que trata a melamina, seja o MDF ou o MDP, né? Falando nisso, você vai ter que explicar isso para a gente depois. Consegue executar aí as duas linhas de produção, as duas frentes de produção, né? O produto em si que a gente entrega hoje, a gente defende muito ele porque a gente sabe da qualidade que possui, né? Então, vamos fazer um exemplo assim, você chega numa grande empresa local, ela vai falar o quê? Que ela trabalha só com MDF, porque a tecnologia dela ainda não consegue entregar o MDP, né? Então, o Grupo Marel hoje ele trata o MDF, o MDP, ele produz dentro do próprio laboratório a parte da laca, que o Márcio aí foi quem esteve, inclusive, né, na Itália, na época que foi trazido a tecnologia para o Brasil, né, participando de todo esse processo, né, depois ele vai explanar para a gente aí também a respeito. Nós tratamos o perfil de alumínio, nós tratamos o vidro, nós pintamos o lacato, geramos o lacato, que é a pintura, né, robotizada, nós pintamos os perfis de alumínio, nós pintamos nossos vidros, temos condição hoje de executar várias frentes de produção baseadas em um padrão de cor desenvolvido no nosso laboratório. Então, quando a gente fala disso, a gente está dizendo assim, poxa, são mais de 3 mil metros quadrados de parque fabril dedicado à pintura. Né? Existe uma indústria de beneficiamento de vidro, perfil de alumínio, pintura do vidro, que é espetacular, legal você conhecer, porque você aprende muito com isso, né? Mas é tudo dentro de uma só empresa. Né? E aí entra o Baby Group que vem para ampliar isso, né? Porque aí a Marel ela não produz a pedra, né? Não produz a superfície. E aí a gente tem a magra, né? E os demais acessórios que compõem aí todo esse enxoval que a gente quer apresentar aí para os nossos clientes que já possuímos aí para prospectar novos clientes também. Verdade. E parceiros. A gente, o Gerson deu uma antecipada, mas a gente entra nessa questão de projetos diferenciados, projetos especiais que o nosso grupo consegue executar,
Então o nosso grupo, né? Eu vou deixar você falar, tá? Porque vocês que são os entendedores das coisas, mas o nosso grupo ele não trabalha dentro de uma caixinha, né? Sim. Né? Sai fora da casinha. Fora da casinha, Veja, exatamente. Um pouquinho também isso. Questão da diferença do produto, né? Sim. De outras fábricas com o grupo e tudo mais. Como a gente vai falar da superfície também, né? Esses diferenciais. Acho que é bacana, Gerson, dar uma... Explica pra gente aí, qual é o nosso diferencial, Gerson? Desde um projeto, desde um... Veja, quando a gente fala de uma concorrência de uma forma geral, a gente coloca as marcenarias aí numa ponte de linha de frente, porque a nossa região ela sempre existe uma comparação, né, de produtos, né, para fazer o orçamento. Enfim, o cliente sempre busca algumas alternativas e dentre elas marcenarias, né. Vai desde uma questão estrutural, né, que aí entra os materiais. Se você pegar um projeto executado por uma marcenaria, ele vai ser em MDF, né, que é esse material. Esse material ele é um material onde ele é composto por fibras da madeira, né? Então, MDF fibras, certo? E dentro da indústria hoje que possui uma capacidade de produção, né? Vamos dizer assim, a gente tem hoje linhas de produção que conseguem gerar uma capacidade de corte superior a 2.000 chapas dia, né? Quando a gente tem esta linha de produção, a gente consegue trabalhar então com o MDP, ou seja, temos tecnologia para isso, né? E o MDP é aquele produto que, se você tiver 100 atendimentos, 99 você vai ter que explicar que ele não é aglomerado, né? Então, dentro desta realidade aí, a gente vem reforçar o que a gente encontra de informações disponíveis. O aglomerado, né, é do passado. Não, o aglomerado ainda existe, né? O que aconteceu lá atrás é que não existia o MDP. Só existia o MDF e o aglomerado. E aí um era só para produzir a sobra para não gerar perca de material, então a casca da madeira, o resíduo da madeira. Eu uso uma expressão assim de linguagem que é você, por exemplo, tinha um pote velho lá, eles moíam junto e colocavam dentro do aglomerado. Então, né, uma brincadeira que eu uso, mas... As produções em série, Charles, isso acontece muito com esse material mais econômico. Sim. Né? Então, assim, preciso aproveitar a folha da madeira. Como que é aproveitado? A casca da madeira. Tanto é que o grupo Marel, MSA, eles são produtos selecionados, né? Então, não é qualquer chapa que entra dentro para produzir o móvel, né? Entendi. Por mais que tenha 5 anos de garantia e tudo, então, são produtos selecionados para essa finalidade. Né? Então, assim, existe o aglomerado ainda, um produto sério, produto barato, onde que eles aproveitam. Mas o aglomerado ele não vai ter a mesma performance do MDF nem do MDP. Não, a expressão do aglomerado hoje no mercado, ele ainda existe, mas dentro daquela situação básica para uma precificação abaixo do padrão mínimo, digamos assim, né? Então é realmente ainda um aproveitamento de material que é feito. Mas o que acontece? Dentro de todo esse conjunto de fatores históricos aí, foi observado que o aglomerado ele possuía uma propriedade que era ser mais estável que o MDF, né? Então, vou fazer um exemplo. Dado a construção dele, ele podia quebrar uma peça, porque ele não tinha resistência para aguentar um determinado peso. Mas ele não selava como o MDF selava, ou como o MDF ainda sela até hoje. E aí entra um detalhe... Assim, vamos imaginar que quem está ouvindo não sabe o que você quer dizer com selar. O que você quer dizer? Curvar. Você ter uma peça que era para estar reta, ela empenou, ela selou, ela curvou, né? Então, dentro desta realidade aí, foi observado que dava para desenvolver um produto, né? Desde que a estrutura da madeira fosse de igual para igual. Então, hoje eu não faço uma defesa do MDP em excesso e nem do MDF. É a mesma coisa que você olhar um carro que tem uma capacidade de carga para 1.500 kg e você colocar 2.000 kg em cima dele. Cada um tem a sua função, dado aonde você vai aplicar ele. Então, vamos fazer um exemplo assim. Tudo que é estrutural no móvel, o MDP possui propriedades comprovadas por uma engenharia numa base de pesquisa que qualquer um de nós podemos acessar, que é digitar rapidamente no Google, você vai entender que para estruturas, peças retas, né, o MDP ele é mais resistente que o MDF. Ele não sela. Você pode utilizar menos espessura, né,
e ele não vai curvar. Por exemplo, eu tenho uma lateral de geladeira, né? Se eu utilizar 15 milímetros ou 18 milímetros em MDF, a tendência é que ele se curve, né? Entendi. Já o MDP, ele não vai gerar essa facilidade de empenamentos, tá? Então, o MDP é este material aqui que a gente tem aí, né? Só vou retornar aqui o MDF, essa composição, né? Que ele é totalmente isolado, as fibras compactadas, né? E o MDP que ele tem essa identidade visual similar ao aglomerado, né? O que é o MDP de fato? Uma evolução do aglomerado, né? Aí entra uma coisa que o Márcio comentou aqui que é Mas qual a muito diferença? importante. Tem diferença visual Sim. do MDP para o aglomerado? Tem uma diferença por quê? Porque o MDP ele é mais compacto que o aglomerado, né? O MDP, se você passar a mão em cima dele aqui, ele vai esfarelar. Sim. O aglomerado vai esfarelar. O MDP não vai esfarelar. São micropartículas de fibra. O MDP partículas, né? Partículas. E o E o MDF é o pó. Você usa outro termo, F de Fibras. Fibras e partículas. Exato. E aí entra uma situação também em relação à umidade, né? Porque quando você observa esse material aqui, você percebe que ele existe uma porosidade dentro dele, né? Existem espaços abertos dentro dessa compactação. Então vamos imaginar assim, se cair uma gota de água aqui dentro, ela tem onde dissipar, ela tem um caminho para se percorrer. Então ela pode tanto se dissolver dentro da peça, essa água, Evaporar. né? Exato. Evaporar dentro da peça. Assim como se ela chegar a ser um volume para estufar essa peça, ela primeiro vai preencher o espaço vazio. E como ela tem esse espaço vazio, a tendência é que quando se enxugue essa peça, ou quando seque essa água, ela volte um tanto. Ela não vai voltar ao estado original, mas ela vai voltar um pouco. Ou seja, você não vai ter uma peça extremamente estufada quando você trata do Mas aí nós MDP. estamos falando de um alagamento ali, quer dizer, razoavelmente bastante água, não vai ser Exato. uma gotinha. Mas aí entra um fator que eu quero comentar aí à frente, que eu acho que até o Márcio vai conseguir potencializar para a gente, é que assim, a indústria ela traz um benefício gigantesco, que é a qualidade do acabamento no que se trata da fita de borda e da cola utilizada. Então, isto vai ser superior ao que tem dentro da chapa. Entendeu? Mas em relação ao material, o MDP se destaca pro móvel planejado como superior ao MDF, porque mais estável, menos suscetibilidade a empenamentos, menos suscetibilidade a estufar, né? E a fixação do móvel. E aí entra esse conjunto também, né? Se você pega um MDF, vamos imaginar assim, a marcenaria está trabalhando com MDF. Ela precisa fazer um furo nessa peça, retirar o excesso da poeira de dentro da peça em MDF, para daí colocar um parafuso. Se o marceneiro estiver com pressa e ele parafusar de forma direta, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma peça que no momento talvez não se abra, mas essas fibras elas vão expandir, elas vão abrir. E com o tempo ela vai danificar totalmente a peça. Vai mostrar essa região, vai abrir as fibras, né? Por quê? Porque é extremamente compactada, não existe uma região de afastamento. Precisa soprar o pó que tem ali dentro para fazer um trabalho bem feito. Exato. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso. E aí entra um diferencial importantíssimo também, que é o fato do formato de fabricação do móvel. Por quê? Porque a indústria ela consegue usinar, dar acabamento perfeito ao MDP, dado a tecnologia utilizada e a robotização. Tá? Então vamos imaginar assim, você tem um produto que já tem uma deficiência na parte de fixação. Porém, a marcenaria pré-monta tudo dentro do seu espaço fabril, do seu parque fabril. Sim. Então você vai verificar que essas empresas denominadas indústrias da nossa região, elas ainda seguem o processo fabril da marcenaria pequena. Né? Você vai olhar lá, eles estão com um roupeiro montado dentro do parque fabril deles, uma cozinha montada, tudo pré-montado. E aí, se o cliente ele pode entender que isso é algo bom, mas tem um detalhe aí, não tem? Veja, o único lado bom é que esse móvel vai chegar na sua casa e vai ser montado em 30% do tempo que seria uma montagem como a nossa. Mas ele já foi desmontado e montado. Aí Só que você está recebendo um produto que eu caracterizo ele no nível de um showroom. Né? Porque ele já foi montado anteriormente. E cada vez que você monta e desmonta um armário, você sofre os impactos do material que existe dentro dele. O MDP, se eu colocar um parafuso de forma direta nele, ele vai fazer uma broca dentro da chapa. Essas peças, essas partículas, elas vão se afastar e vão gerar uma broca.
Ou seja, eu tenho uma rosca dentro da chapa. Então, para espanar, por exemplo... Não vai ser a mesma rosca, né? Não, ele vai gerar essa rosca. Eu vou utilizar o mesmo local de fixação. Só que, primeiro, isso não acontece porque eu não monto 2, 3 vezes o móvel. É uma vez só. Né? Segundo, se precisar dessa parafusagem de forma direta, que é, por exemplo, o tamponamento, o acabamento do móvel, a gente tem a vantagem de conseguir trabalhar com um material que gera essa broca e que não vai espanar com facilidade. Agora, colocou um parafuso aqui, não fez o acabamento correto de retirar o excesso da poeira, não cumpriu esse processo de forma, vamos dizer rigorosa. Assim, rigorosa, você vai ter um móvel com problema sim, um móvel que vai se soltar, se desprender. Dentro do processo de fabricação na indústria, o que eu mais admiro é que a engenharia cuida de alguns detalhes. Né? O profissional de arquitetura, ele elabora um projeto, né? Dentro do conhecimento que ele possui. A indústria, ela salva alguns possíveis problemas quando ela determina medidas. Então o pessoal usa uma expressão assim, isso eu estou falando ainda do que nos diferencia da marcenaria para a indústria. Ele vai chegar para você e vai dizer assim, mas eu não quero executar com você porque o teu móvel de indústria ele é modular. Tudo bem? Qual o prejuízo em ser modular? A diferença é que a cada 4 portas eu tenho 2 caixas de armário. Você ganha mais madeira na composição do nosso móvel. Resistência. Né? A resistência, a instalação, a prumagem, o nivelamento, é só benefícios. E aí entra algo que desconstrói esse pensamento também, que é o fato de termos hoje produtos dentro do Grupo Marel S.A. que é 100% editável. Né? Eu só não executo aquilo que eu perco garantia. Né? Então, por exemplo, eu vou executar uma gaveta de 1,5 m de comprimento? Não. É até 1 metro. Porque o nosso fundo... 5 anos de garantia. O nosso fundo de armário... Saiu dentro da engenharia. Exato. Da engenharia. Né? Hoje, lá dentro da indústria, vai ter lá engenheiros que estão cuidando do estrutural desse móvel. E aí é a mesma coisa que eu volto a frisar a questão do carro. Eu coloco mais peso em cima do carro e quero que ele aguente tenha a mesma durabilidade de quem cumpre a capacidade máxima do veículo. Não existe como. Não vai ter. Então, isso são processos que nos diferenciam. Mas o Baby Group ele tem uma proposta muito maior que essa. É isso aí. Né? Então, quando eu falo em relação ao que nos diferencia de indústria, né? Hoje o que define muito em durabilidade, na execução e tudo mais, também é o projeto que você recebe. Na ponta comercial, a gente recebe projetos minimalistas, projetos de profissionais que são mais linkados com a marcenaria, onde já tem mais espessuras. O famoso engrossamento. Né? Sim. Então, hoje, o que eu digo em relação a diferenças de produtos? Nós vamos trabalhar com materiais maciços do 15 ao 25 milímetros. Não vai ser uma peça engrossada, né? E aí a gente tem mais a linha de tamburacos, né? Que aí vai para 31, 40 milímetros e tudo mais. Esses são alguns diferenciais, né? Do que faz com que o Baby Group tenha todo esse produto, toda essa opção de catálogo, de materiais e tudo mais para atender uma demanda bacana. Mas, dentro de tudo isso, além do diferencial do MDP para o MDF, né? Além da parte fabril robotizada, eu não dependo da sazonalidade, de humor ou de qualquer outro fator externo para que se produza com qualidade. Fator humano. Né? A gente tem lá robôs que executam esses cortes e que entregam eles com perfeição. Pessoal, eu achei muito interessante esse ponto que o Gerson falou. Foi uma outra apresentação que nós participamos aí, ele citou isso para o nosso cliente, que a confecção do móvel, né, ela não vai passar por não vai correr o risco dessas peças serem fabricadas de acordo com o humor em um dia ruim. De um funcionário. Por exemplo, a pintura de uma peça dessa aqui não vai ficar na mão de repente alguém estressado, né? Eu achei muito importante porque as pessoas falam assim, mas é que o preço, não sei o quê. Sim, mas isso é um diferencial tremendo. A garantia da qualidade que você vai receber, do padrão de qualidade, é só do primeiro ao último.
aquilo que a gente vem falando, que tem valor e que tem preço. Verdade, Né? verdade. Bem Recentemente, o grupo MSA Amarel substituiu 12 máquinas por uma. Foi um investimento de quantos milhões ali, Eu Márcio? não tenho exatamente os números, mas... O que eu vi é superior a 20. Né? Eu então, também. assim, é fantástico. Né? Isso que tem valor e o que tem preço. Né? Então, exatamente, eu acho que dá para definir algumas coisas aqui quando a gente fala de preço e Você que sabe tem um que valor. Anos atrás, mais de 10 anos atrás, quando nós abrimos a marmoraria, o pessoal falava assim, porque eu vou pegar esse aqui que é mais barato. Eu vou pegar tal pedra aqui que é mais barata e tal. Eu falei, pô, ela é mais barata, mas ela não é melhor. E aí eu fiz eu tô até com uma caneta aqui, e eu havia feito aquele sistema assim, um pensamento assim, que o que é barato e o que é caro. Pensando em preço, em barato e caro mesmo, né? Caro é aquilo que você paga barato e logo depois você tem que substituir. Isso é caro. Mas o exemplo que eu tinha dado lá 10 anos atrás de uma caneta de R$1. Comprou a caneta, colocou ali no bolso e tal, saiu, pá, a caneta caiu. Daí gerou aquele ar dentro do tubo dela, né? Dentro da tinta. E aí, a partir daí ela não escreve mais, amigo. Aí já era. Aí ela vai ficar falhando o tempo todo. Você pensa assim, pô, mas é barato. É um pila, R$1. Compra outra. Vou lá e compro outro. Sim, é 100% que você gastou em cima. Isso é caro. Dado a proporção. Claro. É que assim, eu vejo que a gente tem que... Nem sempre é fácil encontrar o perfil de consumidor que dá atenção a esses pro valor. isso, né? Ao Porque valor, o 100% em cima de R$1 é apenas mais R$1. Agora, se você tiver que substituir 100 mil, 200 mil de imóveis dentro da sua casa porque gerou problema, ou até mesmo nem entregue foi, né? E você já se comprometeu financeiramente como uma empresa, aí o furo é mais embaixo. Aí o furo espana, né? Uma composição só, Charles, em relação à questão de execução, né? Veja, a gente comentou sobre o marceneiro, sobre a sazonalidade de humor e tudo mais. Né? Não desmerecemos de forma alguma, né? Tratamos com carinho e respeito todas as empresas que a gente conhece na nossa região, que a gente faça comparativos, né? Para poder dizer o porquê do nosso produto, porque o nosso produto tem diferenças financeiras nele, né? E o que eu digo é assim, entre o capricho e a qualidade total, existe um universo. E o nome desse universo se chama tecnologia. Eu posso ser o melhor marceneiro, que trabalho de forma como alguns citam, personalizada. Certo. Mas eu não tenho tecnologia, robotização. Eu não vou entregar o trabalho que uma indústria entrega. Né? E aí parte do princípio de qual é o padrão de fita de bordo que eu uso, qual é a espessura da fita de bordo que eu uso, qual é a cola que eu uso. Tempo que vou entregar. Márcio, fala um pouquinho da nossa cola. Então, vocês vão perceber que a gente está falando bastante em cima da diferença MDP, MDF e tudo mais. Em 2017 eu estava no grupo quando os alemães vieram propor aí a proposta da cola PUR, cola PUR que o pessoal chama, né? Mas o que é cola PUR? E aí eles fizeram a demonstração na Amarel para provar o tamanho do investimento em 2017 que o grupo teria que fazer para ter esse diferencial. Porque quando a gente fala de outros países aí, Itália, Alemanha, Europa, eles provam por A mais B por que funciona. E aí em 2017 veio os alemães e tal, e não precisamos 5 peças lá, a gente providenciou 5 peças, foram lá, colaram o sistema e tal, e aí pediram providenciar um balde de metade de água. Pegaram as peças, mergulharam dentro na sexta-feira, e na segunda-feira todo mundo curioso para ver o que tinha acontecido. Fazer o que o Charles faz aí com a superfície aí, né? Foi uma das primeiras coisas que você fez, né? Quero acreditar de verdade nisso. Legal isso. Pelo ano e pelo investimento que a indústria teria que fazer, teria que ser algo inovador. Porque assim, o grupo sempre prezou muito pela qualidade e depois quantidade. Né? Então, qualidade, quantidade. Primeiro qualidade.
E foi surpreendente aí, porque depois de 3, 4 dias a gente tirou as peças intactas dentro do balde com água. Isso não justifica que a pessoa tem que ir lá e meter a mangueira com água lá para lavar a cozinha, né? A gente não quer dizer isso, né? Porque mal uso é mal uso. Mas assim, em relação a isso, tá? Cabe um adendo do processo de fabricação, né? Veja, hoje nós temos dentro de linhas disponíveis para o nosso consumidor, nós temos um móvel que ele é totalmente isolado, né? Por exemplo, as áreas molhadas do nosso maior padrão hoje de móveis, que vem com 18 milímetros de espessura, um acabamento de fita de borda na parte que a pedra vai ser acomodada, aplicado em 1 milímetro de fita de bordo, os fundos todo isolado, a parte de baixa com fita de bordo aplicado. Este móvel de área molhada, que é a parte da cuba, do encanamento, a gente manda ele sem fundo. Por quê? Porque ele é totalmente isolado com cola Pur. Então, isto é os cuidados que, vamos imaginar assim, existem situações que o Grupo Marel resolve dentro da indústria com a engenharia, e existem detalhes exclusivos do Baby Group, que são os cuidados técnicos da nossa equipe, que todos os dias a gente vem cuidando para melhorar o que é possível melhorar, né? Então, esse adendo aí de dizer para o nosso cliente, nosso consumidor, você não vai ver material exposto, a menos que você queira um pouco mais de preço e a gente coloque uma linha de 15 milímetros, que daí sim a caixaria tem uma parte mais exposta. Mas se você quiser um produto com toda essa qualidade, a gente vai entregar tudo em 18 milímetros, em MDP, né? Com essa resistência a empenamentos que a gente comentou, com essa resistência à umidade e com cola Pur em todas as faces do móvel de área molhada, e nos demais armários apenas as prateleiras ficam com sem fita de borda nas laterais, a fita de borda aplicada nas frontais. Mas tudo que é área úmida, a gente tem isolamento total do móvel. Isso é um super diferencial, né? É muito importante, porque às vezes o concorrente vê lá, mas eu tenho a mesma chapa que a Dimário tem. Na verdade, aí, né, não é o BP que é aplicado, não é a cor do BP. E sim, tudo isso que o Gerson falou, né, que a gente vem falando da densidade da chapa, né, que não é 450, que nem a marcenaria usa, que é 750. Mas o que é a densidade? A densidade é quantidade de madeira utilizada, a resistência, né? A resistência da chapa, né? Para fazer uma chapa de 18... Mas de 450 para 750 é quase o dobro, cara. Justamente, eu ia chegar... Quer dizer, 750 para 900 é uma diferença... Para fazer uma chapa de 18 milímetros, eu uso um colchão de 50 centímetros de matéria-prima. Para fazer a chapa aí, 18 com densidade de 750. Para fazer uma chapa de 18 com densidade de 450, eu vou usar menos matéria-prima, ou seja, um colchão de 30 centímetros de matéria-prima. Isso muitas vezes justifica o valor da chapa que o marceneiro faz 30% mais barato. Aí chega uma pessoa e olha para você e diz assim, tá, mas já que o produto de vocês é MDP, ele tem que ser mais barato então que o MDF que o marceneiro está me oferecendo. Não significa nada. Por quê? Porque o MDF, o MDP que é acessado pela marcenaria, ele é da distribuidora local. Nós, hoje, dado ao volume de compra que o Grupo Marel, o Grupo MSA possui, a gente decide quantos quilos de madeira a gente quer por metro cúbico de chapa que a gente recebe. Entende? É a mesma coisa que você comparar o lacato italiano que tem lá o senhor Pedro, um excelente pintor automotivo, que faz pintando uma madeira. Tá? Não existe como você dizer que você tem lacato italiano usando uma forma manual de pintura. Você pode até usar essa nomenclatura porque talvez acesse uma tinta, uma composição, uma matriz vindo da Itália para essa tinta. Mas uma gramatura perfeita consegue ser aplicado por um robô de pintura. Né? E aí entra todo o processo do lacato, né, Marcos? Que eu digo assim, é uma das paixões hoje no universo do móvel planejado, né? Até eu trouxe materiais aqui com diferentes tipos de puxadores. Trouxemos o padrão clássico nosso, que é bem bacana, o pessoal gosta bastante de usar. Mostra né? pra gente aí. Faz isso. Mostra aí, fala sobre essa peça aí, disserte o... Aqui inclusive a gente está falando MDP e MDF,
a diferença dos materiais, essa aqui é uma peça MDF. Por quê? Porque hoje 95% do grupo Marel utiliza MDP. MDF para situações específicas. Onde o material atende à demanda. Que precisa ser usinado. Então aqui tem uma usinagem que no MDP não pode ser feito. Por quê? Porque ele abre os poros da peça. Certo. Né? O MDF, como é feito de fibras de madeira, o MDF de pó, ele permite essa usinagem perfeita. Que é feita usinagens para fazer a pintura. Por quê? Porque a partir do momento que a fresa passar aqui, ela vai selar e vai zerar os poros do MDF. Sim. Permitindo aí ficar... Dá uma olhada no acabamento deste puxador aqui. É fabuloso, né? Eu fico espantado e apaixonado ao mesmo tempo, né? Dá uma olhada na perfeição que é isso aqui. Esse é o nosso padrão Veneza, tá? É um acabamento esculpido numa peça em MDF. MDP e MDF, cada um exercendo a sua função, você tem um acabamento perfeito. Os dois são bons, Olha mas para as específicas... Cada macaco no seu galho. É isso aí, exatamente isso. E o Locato Italiano veio aí em 2015, o Grupo Marel foi buscar uma tecnologia italiana para fazer algo diferente, que sentiu a necessidade do mercado aí. E foi um investimento. Quantas empresas no mercado nacional têm essa tecnologia aí da laca italiana? Em 2011, 2010, já existia aí outras empresas com pintura, mas eram pintura à base de poliéster, poliuretano, que é uma base de plástico, né? Base poliéster e poliuretano são bases plásticas, né? Que dá um acabamento emplastificado. A Marel já montou essa estrutura em 2015 como a última tecnologia que existia no mercado. Tanto é que hoje a Itália está buscando fazer a base da água, né? Por causa de questão ecológica e tudo mais. Mas a Marel em 2015 buscou essa tecnologia diferenciada com um produto à base de solventes e diluentes. Ou seja, uma peça recebe solvente e diluente em cima da peça. E fica esse acabamento aí. Foi um investimento aí de 7,5 milhões em 2015. Tive a oportunidade... E um robô, né? E um robô, a estrutura... Hoje já são 2, né, Márcio? Isso. 2 robôs de pintura. 2 robôs hoje. Então, assim, tive a oportunidade de fazer parte desse processo. Onde estava eu, 8 italianos, 5 pessoas, envolvidas aí por 8 meses para lançar algo no mercado. Então, é isso que a Marel sempre buscou, a qualidade, depois a quantidade. Mas a laca italiana é feita a partir a tecnologia robotizada. Não existe mais alguma indústria no Brasil que tenha isso hoje? Tem, já tem outras empresas aí com essa tecnologia. Não fala o nome, Charles, tá? Não fala assim, o nome. O que eu quero ponderar em relação a isso é assim. E vamos imaginar o seguinte: você montou uma marcenaria ou uma loja de móveis. Uhum. Você vai vender móvel planejado, certo? Existem hoje empresas que vendem laca para você entregar para o teu cliente. Essa empresa, primeiro, muitas delas usam o formato padrão, que é a pintura à mão, em cima do MDF, certo? Isso dá uma gramatura não mensurada de forma correta, não é bem distribuída. Não é bem distribuído, sim. Seria contraditório a gente citar que seria porque é uma mão humana, né, que caminha enquanto pinta, né, que se desloca, né? Não há comparação. Exato. Então, assim, o que eu falo e defendo sobre o nosso produto é assim: talvez o cliente não vai chegar dentro da determinada loja de um concorrente de indústria, né, que a gente aí está falando das grandes indústrias do Brasil, e perguntar se o laboratório é próprio, né? Mas é um fator de uma implicação enorme no que se trata principalmente de uma substituição futura, né? Sim. A laca, ela é um produto que tem um aspecto visual perfeito, né? Fica uma pintura linda. O processo de fabricação, né, envolve desde a preparação do produto, né, que hoje, inclusive, o grupo Marel aplica fita de bordo nos materiais aí que são pintados, né? Tudo que não envolve a parte de usinagem, a gente utiliza MDP, né? É pintado uma melamina desenvolvida para nós termos essa pintura. E aí o pessoal diz assim: mas o que muda pintar o MDF, o MDP ou o MDF? O MDF vai absorver.
né? Se pintar uma melamina ou o MDF. Né? Uma peça como essa, ela precisa ser bem preparada, senão ela vai receber a pintura. Do contrário, ela vai absorver em alguns pontos mais e em alguns pontos menos, né? Então, quando você pinta uma peça reta, que não envolve a usinagem, e ela é uma melamina sendo pintada, ela não tem absorção. E aí a gramatura dela fica ainda mais perfeita, né? Mas dado isso, o que eu comento é assim, a pintura ela continua sendo um item de luxo, né? É um item de luxo por quê? Porque você consegue decidir o padrão que você quer. Hoje a própria linha de Mari, né? Dentro do grupo aí a gente tem uma das nossas marcas que entrega até 240 padrões de cores, né? Nós temos a situação dela ser similar ao que é uma pintura automotiva, né? Então, vamos imaginar assim, você está durante o uso, bateu, danificou, ou passou-se 5, 6 anos e você precisa repor uma peça. Se você comprou esse produto de uma indústria que terceiriza a confecção da tinta, ou seja, não tem laboratório próprio, a empresa até manda lá o videozinho de um robô pintando, mas é um balde de tinta que vem pronto de um terceiro, entende? O Grupo Marel tem hoje o laboratório próprio. Exato. A pigmentação, o tom de cor que nós utilizamos, ele é nosso, ele é exclusivo. Se o cliente montou uma marca e precisa desenvolver um projeto específico daquela determinada cor, que é condizente com a logo, com a marca dele, a gente tem como produzir porque o laboratório é nosso. Então, isso é muito... Nós estamos nos alongando bastante no assunto, né? Mas porque essa é a tônica do nosso pensamento, né? sim. Desde quando nós começamos a marmoraria 10 anos atrás, né, com uma máquina muito simples, a gente sempre teve a preocupação da qualidade final, né? E Sim. de lá para cá a gente evoluiu no sentido de que buscamos máquinas que nos dessem essa possibilidade de acabamento, né? Estou falando agora na parte das pedras, né, do mármore e do granito, mas quando a gente fez, né, a parceria com o Grupo Marel, grupo que eu conheço, né, já falei antes, desde 86, 87, e que é um grupo que uma das qualidades desse grupo é que ele se aperfeiçoa a todo tempo, né? Lá em 86, 87 eles fabricavam as famosas cozinha Marel, que era aquelas cozinhas americanas, um conjunto só, vermelho, azul, verde, que atendia atendia uma necessidade da época, no né? mercado, né? E depois eles evoluíram, né, para os móveis modulados, né? Eu quando cheguei em Francisco Beltrão, né, onde trabalhava num banco que atendia Marel, e isso me permitiu visitar Marel muitas vezes lá naquele período 2000 a 2004. Eles trabalhavam com móveis modulados, que era um momento do mercado. A transição foi aí. E depois eles evoluíram para o móvel planejado, né? E assim, e eu posso falar, né, de experiência própria. O Grupo Marel, ele sempre teve uma preocupação muito grande, com qualidade total, né? Quando na empresa que eu trabalhava, você falava lá no 5S, na qualidade total, etc., a Marel já tinha implantado isso há um bom tempo, né? Então, isso nos dá uma tranquilidade, né, de saber que nós temos um fornecedor que busca a qualidade total sempre, que busca os melhores produtos, que está antenado com o mundo, né, do que há de inovação, de tecnologia, né? Tanto que há pouco tempo nós acompanhamos, né, uma mudança bem grande no parque de máquinas, né? E isso vem de encontro ao que nós pensamos, né? Porque quando nos questionavam lá em 2013, mas montar uma marmoraria em Mangueirinha, que foi a primeira em Mangueirinha, né? Eu sempre dizia assim, olha, a gente montou em Mangueirinha porque nós somos de Mangueirinha e queremos montar a empresa aqui em Mangueirinha. Mas nós queremos trabalhar para a região. Naquela época, eu citava assim, olha, estamos aqui em Mangueirinha, de costas aqui para o rio Covó e Marrecas, né? E à direita nós temos 120 quilômetros, temos Guarapuava, para frente a 120 quilômetros temos Laranjeiras do Sul, 2 vizinhos, Francisco Beltrão, Pato Branco, Palmas, né?
Esse era o público que a gente pensava naquela época, né? Então, era uma empresa instalada em Mangueirinha, mas com esse objetivo de atender a região. Aí depois a gente foi evoluindo e depois que ingressou aí no ramo de móveis planejados, né? Aí, por uma orientação, na época, abrimos a primeira loja em Pato Branco, que centraliza a região, né? E depois abrimos a segunda em Pato Branco e agora, mais recente, a terceira lá em Francisco Beltrão. E, na verdade, agora o nosso público, nós trabalhamos assim, numa média de a 1.000 quilômetros da nossa região. Foi uma mudança grande, né, Luiz? Então, temos cliente em Florianópolis, que são 600, 700 quilômetros, temos cliente em Curitiba, que são 400, 500 quilômetros, litoral paranaense, catarinense. E o futuro, Luiz? São Paulo. Né? E o nosso futuro aí, o que anda... Sempre lembrando, né, que nós já atendemos um cliente a 2.400 quilômetros. Verdade. Daqui, né? Então a nossa área, a nossa região de atuação, ela deu uma crescida, né? Porque a gente foi se aperfeiçoando. Mudou um pouquinho, nós né? fomos, acrescentou uns zeros aí naqueles 120 quilômetros. E a gente conseguiu, assim, o nosso grupo, em cima do trabalho de cada um de nós e da busca, né, pela perfeição, pela busca de bons fornecedores, e isso também aconteceu com a área de mármore, granitos, né, e pedras em geral, né, que fomos lá em Cachoeiro do Itapemirim e fomos conhecer, fomos entender como que o mercado funciona, né. Só lá a região de Cachoeiro do Itapemirim são mais de 1.000 empresas que trabalham no ramo de mármore, granito e demais pedras, né. E nós fomos buscar os melhores parceiros possíveis, né? Então hoje a gente tem a satisfação de ser cliente das grandes empresas do ramo, né? E no caso dos móveis, mesma situação, né? O nosso grande fornecedor é a Marel, que é aqui da nossa região, é um orgulho do Sudoeste, né? E os demais acessórios, né? Nós também estamos buscando, né? Onde eles estejam, né? No sentido de a gente sempre poder apresentar para o nosso cliente o melhor produto, né? O melhor produto e o melhor serviço, porque móveis e pedras, né? Móveis e mármore e granito, a qualidade do produto, ela só será completamente entregue para o cliente se o serviço prestado tiver a mesma qualidade, né? Porque se você pegar uma pedra caríssima e não souber trabalhar, ela vai ficar na casa do cliente. Pega uma laca dessa aqui, né? Assim Perfeita. Como a laca, né? Como foi falado, né? Chega o parafuso que é colocado tem que saber como colocar, como parafusar, porque senão o móvel não vai ficar daquela qualidade que se espera. E aí entra um detalhe, Luiz, quando você falou sobre o nosso alongar sobre o assunto, veja, nós nos diferenciamos das marcenarias com uma larga diferença de produto, forma da concepção do produto, execução também, porque aí é particularidades do Baby Group, né? Quando a gente vê assim, tem loja de mar em tal lugar, tem, e o cliente vem comprar da loja de mar ou das nossas lojas aqui no Sudeste, por quê? É porque o grupo realmente oferece algo a mais. Está dentro daquilo que o Luiz acabou de citar. Exatamente, né? E aí, é um serviço prestado. Né? E esse serviço hoje envolve muitas pessoas. Sim, a gente é um grupo hoje de muitas pessoas. Vamos dar números aí. Sim. Vamos dar números aí hoje. O Luiz, quem tem essa informação mais à ponta da língua. Nós temos pelo menos 50 colaboradores diretos, né? E esses colaboradores, eles são desde arquitetos, temos engenheiro, né? Temos o arquiteto que faz o projeto, temos o arquiteto que faz a conferência, é aquela especificação técnica que vai pensar... É a hora que resolve o detalhe, né? Que vai pensar nos mínimos detalhes de peso, de altura, de suporte. Isso nós precisamos abordar firmemente aqui também. Pensa comigo assim, né? Se você entrar dentro de uma marcenaria hoje, e até muitas que se denominam indústrias na nossa região, talvez elas tenham um quadro de funcionário deste tamanho produzindo móveis. Sim. Nós temos esse quadro de pessoas sem produzir.
Com a indústria Marel dando esse suporte para nós, né? E um fator importantíssimo é que nós não possuímos no móvel planejado uma coisa chamada gargalo de produção, né? Sim. Isso é muito verdade. importante. Então, assim, nós estamos a 2.400 quilômetros de distância porque nós sabemos que se nós produzirmos o suficiente para uma demanda local ou para uma demanda regional ou para um raio de 1.000 quilômetros de distância, a gente tem como entregar porque o grupo MSA Garante. consegue dar esse apoio, né? Exemplificando, né? Um dos menores prazos hoje de entrega. Quanto que está o nosso prazo hoje? Nosso Gerson? prazo de entrega está entre 45 úteis do móvel, né, e 25 úteis da pedra, né? Então, eu sempre digo, é um prazo que a gente busca o compromisso com ele contratualmente, mas dado a alguma sazonalidade de demanda, a gente consegue antecipar, né? Então, até falar isso Isso aí, do né? início do fechamento do contrato até Exato. a montagem. Exato. A fábrica hoje entrega com 20... A parte do móvel, A indústria produzido em mesmo, 25 dias. 25 dias. 25 dias. A Lá laca é italiana, muito 35. rápido. Então, assim... E aí tem um detalhe, não quer dizer que 25 dias para produzir tantos metros quadrados. Entregamos agora, seja recente o que aí, for. 11 toneladas e pouco de móvel Produzidos em 20 dias. em 20 25 dias. Então, assim... Isso é legal. Eu Isso gosto de não falar tem, sobre isso. né? Porque É um orgulho, quando você né? chega dentro da indústria, você observa lá uma fila de caminhões, né? Esse aqui vai para tal região, Nordeste, enfim, todos os nossos... Belém do pontos, Pará, É. Porto Velho. Entendeu? Então, essa parte eu acho fantástica, entende? Porque quando a gente fala de indústria, e algumas se denominam indústrias, mas elas produzem para uma demanda somente de uma produção. Só de uma produção não, de uma fonte comercial, né? O cara colocou lá indústria tal, mas ele só tem a própria porta dele, né? E quando eu falo de indústria, para mim entra um processo como esse, onde se o cliente comprar com a gente 20 apartamentos no mesmo prédio, eu consigo chegar lá, a gente consegue chegar lá com um caminhão carregado, com vários caminhões carregados e começar os 20 apartamentos no mesmo período de tempo, porque a indústria produz o quanto nós tivermos Dá conta demanda. disso. né? Sim. Isso é O fantástico. legal da superfície, né, que a gente estava comentando no início, de conhecer ou não conhecer a própria fábrica, né? Eu e o Charles, a gente estava naquela apresentação das pedras. Nossa, mas vocês têm isso, né? Então, ou seja, os profissionais aqui próximo não têm o conhecimento de que a Magra Superfície tem e consegue trabalhar e atingir determinados, né? Veja, Processo, né, um detalhe que eu acho que a gente precisa ver dos porquês, né? A Magra Superfícies, hoje, ela está à altura de atender a demanda da Marel, do Baby Group. Né? Em todos os Ela sentidos. consegue acompanhar. Consegue, exatamente, Né? porque você tem um móvel de altíssimo padrão, você precisa ter Mas a isso dado a superfície muito do... investimento, né, Charles? Aí revisado, eu né? sou um grande apreciador do universo de superfícies, rochas, né? né? Há muito tempo, sou apaixonado por isso também. E o que eu vejo assim da expressão do investimento do grupo na parte de pedras, aí, da marmoraria, maquinário, É grande. agora mesmo ampliando aí mais 900 metros quadrados de estrutura, né? Que vai compor aí, acredito que muitos pontos e fatores aí do que compõe o nosso dia a dia de trabalho, né? Desde a formação de profissionais, enfim, é spoiler, né? É spoiler, mas é o que a Magra Superfícies colocando aí também Mangueirinha no mapa por mais este fator, que é de onde vem a Magra Superfícies, né? Isso é muito legal. Um dia, eu falando com o prefeito aqui da cidade, eu falei, Mangueirinha é o quê? É a capital da soja. Araucária e tal. Eu falei, você não está esquecendo de nada? Ele falou, do quê? Eu falei, tem a região dos lagos. É um motivo de orgulho para Mangueirinha. É verdade, precisa investir lá em turismo e tal. Ele falou, não, é verdade, você tem razão, você falou. E daí eu falei, mas daí não está esquecendo de mais nada mesmo? Ele falou, do quê? Eu falei, da Magra Superfícies. Né? Sim. Quer dizer, a gente luta, a gente briga para ter esse orgulho, né? A gente tem orgulho já, né? Mas a gente precisa desse reconhecimento muitas vezes, né? Né? O que eu pontuo sobre o Baby Group dentro de toda essa conversa nossa é assim,
O Baby Group hoje ele não nicha mais produto. Vai depender do quanto você quer investir, vai depender do projeto que o seu escritório de arquitetura desenvolveu, né? E aí a gente vai tomar partido em que marca a gente vai destinar para o seu projeto. Certo, certo. Porque veja bem, se você comprar de uma marcenaria, ela vai oscilar entre espessuras, né? Se você comprar do Baby Group, a gente tem a possibilidade de oscilar entre espessuras, né? Um grande diferencial hoje na parte de produção do móvel é que a gente não trabalha com resíduo, né? E aí isso, às vezes, gera alguma distância, né? Em relação à parte financeira do projeto. Mas em relação à construção de uma qualidade total, né? Não podemos nichar, né, uma linha de produtos, né? Até porque o conjunto que vem aí do metalon, do vidro, do LED, do espelho, da pedra, que é o nosso... É o X nosso, é a hora que se finaliza tudo, né? É o nosso brilho, né? A ferragem, a marca que utilizamos nas nossas ferragens hoje, né? 5 anos de garantia de produto. A parte de pedras hoje tem materiais aí que chega a 25 anos, né? De garantia. Sim. Enfim, eu vejo assim, o grupo hoje ele tem um posicionamento de conseguir atender todas as suas demandas. Do básico, que seria lá o estabelecimento comercial que você está montando para atender o seu cliente, até a sua casa, onde você vai deitar, descansar, seu ninho, né? Se aconchegar, né? Assim, ó, eu gostaria de aproveitar o espaço e tal para fazer... Eu queria que vocês falassem sobre o nosso setor de conferência. Explicar aí como é que funciona esse setor, que eu acredito, eu confio que é um outro grande diferencial que a gente tem. Diferencial, né, Gerson? Luiz, fala pra gente aí, Luiz. Eu vou falar e vocês me ajudam a complementar, né? O setor de conferência ele funciona da seguinte forma, né? Tem lá um arquiteto bastante experiente que já trabalhou em várias empresas antes de trabalhar conosco, já foi até marceneiro, né, junto com o sogro dele, que é quem coordena o grupo. E então o projeto, seja ele feito por um arquiteto da preferência do cliente ou por um arquiteto nosso, o projeto, depois que ele é vendido, ele vai para esse setor de conferência. Esse setor de conferência ele vai olhar aquele projeto não tanto pelo projeto, pela estética, porque ele já foi vendido, o cliente já decidiu como queria. Ele vai analisar tecnicamente. Só não pode ferir, né, a estética. Ele vai analisar tecnicamente. Então, desde, por exemplo, ele vai visitar a obra, vai verificar onde está o ponto de água, o ponto de esgoto, para ver exatamente como que vai ficar a tubulação da cozinha, por exemplo. Né? E se o projeto colocou a cozinha um pouco para cá, um pouco para lá, daquele ponto de água e de esgoto, ele vai analisar a questão de deixar o espaço atrás das gavetas para que a tubulação passe e não cause problema depois que quando acontecer a montagem, né? Então, ele vai analisar a questão de peso, né? Se as prateleiras, se a distância das peças vai suportar o peso que, por exemplo, né, é lá a prateleira que vai colocar os pratos, né? Ele tem que analisar se aquele espaçamento vai suportar, né, 2, 3 quilos de peso de prato e não vai empenar a peça, não vai provocar um empenamento, coisa assim. Ele vai analisar a distribuição de energia, né? Porque geralmente quando você vai fazer o móvel planejado, as tomadas vão ficar escondidas, então tem que dar destino para essas tomadas, né? Porque se você isolar, você perdeu a tomada. E hoje a gente sabe que um ambiente que não tenha 4, 5 pontos de tomada é um problema, né? Então ele vai analisar e vai puxar, vai localizar essas tomadas em um novo lugar que vai ficar geralmente no próprio móvel, né? O montador ele vai puxar a fiação e vai deixar no próprio móvel. Enfim, ele assim, às vezes acontece do arquiteto lá na conferência precisar conversar com o arquiteto que fez o projeto no sentido de alterar algum detalhe, porque ele encontrou alguma questão técnica que pode trazer problemas no futuro.
né? Entendi. Então, e além disso, né, o conferente, o setor de conferência, então ele faz toda essa conferência do projeto vendido. Depois de consolidada essa conferência, o projeto é encaminhado para a indústria fabricar as peças. Aí que né? começa o... Porque a indústria ela fabrica peças, né? Milhares de peças. Né? Uma casa, por exemplo, são milhares de peças que vão chegar na casa, elas individuais, embaladinhas e tal. E aí, como que o montador vai montar? O setor de conferência tem uma subequipe que vai fazer o caderno de montagem. Ele vai fazer uma apostila detalhando todos os ambientes, cada detalhe. Cada tomada, Ponto elétrico, todos os detalhes, né? De tal forma que o montador vai pegar aquela apostila, vai verificar lá, montagem da cozinha. Ele vai ter ali indicado todas as peças que vêm todas etiquetadas, numeradas, indicadas, né? Então ele vai pegar aquele caderno e vai pegar as peças e vai começar a montar o quebra-cabeça. Tem que ter uma organização. Uma arte, na verdade, é um quebra-cabeça mesmo, né? A montagem do quebra-cabeça. A montagem é uma arte. Né? Verdade. Você sabe que eu fiz um curso, né? Claro que sabem, né? Todo mundo sabe. Mas eu fiz um curso em janeiro, em Balneário, e daí lá, conversando com o marmorista, o cara falou assim para mim, viu, mas móveis planejados é muito mais fácil que marmoraria, né? Eu falei, cara... O setor técnico é se fosse uma engenharia, né? A indústria tem uma engenharia dela. É como se nós tivéssemos a nossa engenharia dentro da nossa própria empresa. Claro. E hoje somos uma das poucas lojas do grupo Marel que tem essa estrutura, que tem esse investimento dentro para fazer isso justamente para nós trazer nós fomos pioneiros nisso, né? Sim. A gente teve já a experiência aí de 2, 3 lojistas, São Paulo, Rio Grande do Sul, que vieram até nós para entender como que a gente conseguiu organizar esse formato, porque eu acho que ainda existe uma boa parcela de lojas vinculadas ao Grupo MSA e no Brasil todo, principalmente as marcenarias, onde o vendedor tem que vender... Quantos pontos mesmo de venda no Brasil hoje? Marel, aproximadamente 840, né, Márcio? E lojas, né, exclusivas aí em torno de 400, né? Contando as linhas. As nossas 3. Interessante isso que o Luiz falou. Estamos no mapa, né, Charles? Estamos no mapa. Semana retrasada o pessoal estava lá estudando uma geladeira embutida lá. Sim. Então, assim, não é só... Por isso que a gente está falando de valor e preço, né? Quanto isso vai impactar na hora de montar, né? O pessoal lá estudando o manual da geladeira para que respiração, não tem que deixar espaçamento e tudo mais. Então, assim, essa equipe está preparada para fazer esse atendimento. Não é simplesmente chegar, vendeu, vamos executar. Não, a gente pensa lá atrás do cooktop, quanto que precisa de respiro para passar o forno. Até porque isso tudo é alinhado só no momento da conferência. Quando o cliente manda um orçamento para projeto, né, ele fechou lá o projeto de arquitetura com o escritório X. Chegou para a gente esse detalhamento, né? Poucos escritórios detalham o eletro. Vai ser usado eletro tal. Aí chega na hora da execução, você tem que ter todas essas informações. Aí vem casos como esse, de uma geladeira, por exemplo, que a frontal dela não é convencional. Não é uma geladeira solta. Ela é embutida dentro dessa cozinha. E aí a equipe técnica tem que sim se ater a esses detalhes. Eu anotei uma coisa aqui, que eu acho que a nossa conversa... Eu tive uma expressão essa semana num fechamento, onde o meu cliente, né, o nosso cliente passou para mim a seguinte referência, ele falou assim, eu quero conhecer você para saber que você existe mesmo, porque as expectativas que eu estou gerando em cima de todo esse conjunto do que foi o que foi trazido até mim de informações, eu estou com uma expectativa muito grande. E é isso que a gente quer gerar. Uma expectativa que seja cumprida. E só assim, complementando a questão técnica, né, bem lembrado, porque não é só o caso de você deixar um espaço para pôr o forno de micro-ondas. Né? Sim. Você não tem, que forno de micro-ondas você vai usar? O forno tal. Então ele tem tantos centímetros de largura, portanto de comprimento e tanto de altura. Mas você, quando vai analisar tecnicamente, você tem que analisar a questão de que o forno vai gerar vapor, para onde vai esse vapor, e se você não tomar esse cuidado de deixar no fundo do móvel o espaço necessário, você pode criar um problemão. Sim, né? Pode esse criar um problemão. Ser, então,
vai reverberar, vai... Assim como, né, vai aparecer na própria pedra exemplo também. muito fácil aí de se perceber, assim, você faz um painel para a tua sala, né? Painel para televisão. E se você não lembrar que além da televisão tem o aparelho da Sky, tem o aparelho do videogame, tem o aparelho... Então você precisa destinar 3, 4 tomadas para isso, porque senão ou depois vai ter que usar o famoso Benjamin, né? O famoso T. Né? Quadradinho então, ali, né? Vai demandar bastante, né? Mas assim, viu, eu gostaria de comentar que essa nossa busca, né, por inovação, por qualidade, né, e essa busca por clientes, né, clientes distantes, né, há pouco tempo nós vendemos para um cliente lá em Itapema, Meia Praia, onde a venda aconteceu por telefone, por WhatsApp, né, por videoconferência. O cliente nos mandou o projeto, nós fizemos o projeto, devolvemos para ele. Lemos, né? O projeto. Lemos o projeto. A negociação toda foi por telefone, ele não nos conhecia, comprou, assinou contrato e só foi nos conhecer meses depois, quando nós fomos lá para verificar uns detalhes no apartamento dele. Né? Então, veja, isso nos deixa assim, muito satisfeito, porque é uma venda para um cliente lá do interior de Santa Catarina, que comprou um imóvel lá em Itapema, lá no litoral, e que teve acesso até a nossa empresa, comparou o nosso orçamento com outros orçamentos, comparou a possibilidade que nós apresentamos para ele com outras possibilidades, decidiu fechar o negócio conosco, sem sequer ter conversado com qualquer um de nós, assim, pessoalmente, né? Sim. Então, e com certeza agora está sendo entregue, né? Os móveis estão sendo montados, né? Foi entregue agora nesse final de semana as peças, né? E o pessoal está montando e com certeza vai ficar muito satisfeito. O que mais nos deixa assim satisfeitos é encontrar um cliente que comprou de nós e que faz declarações públicas. Em seguida eu encontro isso, né, perante outras pessoas, dizendo da satisfação, né, de ter negociado conosco, de ter comprado o produto conosco e de ter recebido acima da expectativa, né? Bacana. E principalmente, Luiz, nesse ponto também reforço assim, né? São clientes que já tiveram algumas experiências, né? Que vêm de algumas experiências, e afinal a gente está há 5 anos, né? Conseguindo entregar esse combo todo, e que conseguem entender que o investimento que fizeram em comprar com a gente foi positivo. Sim. Né? Sim. Eles conseguem olhar atrás e dizer assim, olha, eu já fui atendido pela empresa XY da região e hoje eu defendo o produto de vocês porque realmente se diferencia, né? E até citam exemplos, né? Que existem empresas que estão próximas ao que a gente consegue fazer. Mas aí eu digo uma coisa que eu acho importante a gente frisar aqui. Nós somos cabeças pensantes, né? Quando o Luiz fala em relação a que a gente sempre está buscando essas inovações, o conhecimento, né? O Charles aí tem um conhecimento da parte de superfícies aí, né? Pedras naturais, artificiais, enfim, que é fantástico. Márcio, parte de indústria, todo o conhecimento aí que possui dentro da própria indústria Marel, já vem com uma referência grande, né, nessa parte. A gente faz aí um comercial sem ser encurralado, né? A gente busca... Gerando essa vontade do cliente... A expectativa dele ser realizado. De conhecer, nossa, mas é tudo isso. Aí que tá. É muito assim, legal isso. Gente, nós estamos sem tempo já, né? O nosso... Está finalizando, eu acho. Mas eu quero finalizar de uma maneira. Eu vou fazer uma pergunta para cada um. Beleza? Topam? Começa com o Luiz. Vamos lá. Não, vamos começar com o Gerson aqui. Eu sabia, né? Que ele ia olhar para mim. Gerson, como você vê o Baby Group e como você acha que o nosso cliente vê o Baby Group? 2 perguntas em uma. Como você vê Sim. E como você acha que o cliente nos vê? Charles, a gente participa da construção diária do nosso negócio. Né? Todos os dias a gente aprende, né?
E eu até me surpreendo quando às vezes eu encontro pessoas que me dizem ter receitas para as coisas. Porque eu não consigo concordar com isso. O Baby Group hoje, aos meus olhos, ele é o grupo mais completo de móveis planejados, de execução de projeto de interiores. Tá? Eu não vou falar mais do Sudoeste, porque eu me deparo com regiões litorâneas que a gente está acessando aí, que são os próximos passos em algumas regiões mais remotas um pouco, onde existem empresas trabalhando e não possuem o conhecimento, a capacidade técnica que o nosso grupo possui. Eu encho a boca para falar sobre isso. Perfeito. Tá? Eu conheço esse universo desde os 14 para 15 anos de idade. Eu trabalho em um universo vinculado ao móvel planejado. Estou com 31 anos esse ano. Tá? E me considero uma criança em busca de aprendizagem que precisa todos os dias pensar mais em como aprender sobre. O nosso cliente, o que tem a experiência e o cliente que exige um padrão de qualidade, ele enxerga o nosso grupo dessa forma também. Mas aí entra uma construção, né? Que é os porquês, a gente estabelece um vínculo lá no litoral, com, né, um cliente vai lá, mostra todo esse trabalho, faz um convencimento, né? E aí, quando você supera essas expectativas, você gerou mais uma pessoa para falar bem do teu produto. Tá? Então, assim, eu digo, eu quero melhorar essa experiência. Né? Dentro dos processos de gestão estabelecidos aí no decorrer das melhorias que a gente vem estudando sobre o nosso negócio, a satisfação e a pesquisa, o retorno que o cliente nos dá, ela está sendo pautada. Né? É aquela hora que você finaliza a montagem, que você precisa mandar sim uma mensagem, ou fazer uma ligação, ou ir lá pessoalmente conversar com o cliente e entender o quanto você indica o nosso produto a partir daqui. Né? Perfeito. Eu acho que seria dentro disso. Márcio, vamos lá. E você, Márcio? Como você vê o grupo Marel e o Baby Group? O grupo Marel e o Baby Group. Bom, o Baby Group, desde o início eu falei que de 17 anos de indústria, de Marel, eu não estava saindo para brincar de projeto ou brincar de tentar algo. Acho que a gente sempre... tenho certeza que se é para fazer, a gente tem que estar focado. E eu gosto muito disso, tenho foco. E desde o início a gente sentamos e alinhamos e estamos correndo aí para fazer acontecer. Então, desde o início, para mim, o foco nunca saiu do foco de que a junção aí dos sócios, a junção do conhecimento financeiro, né, parte de superfície comercial e indústria, tem tudo para se encaixar nas peças e fazer acontecer algo diferente. Né? Eu sempre falo que todo mundo faz igual, a gente tem que sair da casinha e fazer diferente, porque senão a gente se torna só mais um, vendendo móveis planejados, vendendo pedra. Então, desde o princípio, o meu foco foi esse, a gente fazer diferente. Né? Então, isso não sai da mente. Esse é o foco. Que a gente vende sonhos, né? Realmente a gente vende sonhos. E isso que o Gerson comentou, né? Hoje a gente entrega aí metal, pedra, móvel, estofado, eletros. Estamos com essas veias de mercado fora daqui para entregar com a perfumaria com o cliente. Então, assim, isso faz ainda a gente se destacar mais como um grupo diferenciado. E o Grupo Marel é uma potência que está aí para... Faz um tempinho que está aí, né? Existe uma coisa, eu estou me metendo na última pergunta, mas existe uma coisa dentro de cada um de nós envolvidos nesse grupo que eu definiria como uma paixão. Né? Você é apaixonado por pedras, pelo teu universo. O Luiz Urquil, quando ele vê resultado financeiro, contratos assinados, brilha os olhos dele, né? Brilha os olhos dele. O Márcio, quando fala em produto Marel, né? Eu compactuo dessa ideia, Luiz, de brilhar os olhos com o resultado. Mas quando fala em Marel, o Márcio brilha. E quando eu estou sentado para apresentar um projeto, para discutir uma proposta, pensar em como o cliente quer pagar aquele projeto, aquele investimento, cara, me arrepio o braço. É irresistível. Isso é irresistível.
né? Eu acho que tenho certeza que esse arrepio, né, que cada um de nós sente num fechamento do contrato, no atendimento ao cliente, numa entrega, né, a excelência, né? Tudo está pautado na excelência. Eu trago isso dentro do grupo Marel para você fazer a qualidade depois a quantidade. Então a excelência em primeiro lugar. Perfeito. E o foco é esse, é você desde o atendimento, desde servir Do né, início ao fim. né, do início ao fim. Do processo. E eu acho que são, né, quantos milhares de clientes já atendidos aí, então isso só tem a Perfeito. crescer. Isso aí. E aí, tio Luiz? Tio Luiz. O que você vê hoje e o que você espera ver do Baby Group e a parceria Marel daqui 5... Aonde estaremos daqui 5 anos, Luiz? Alarga essa pergunta, chefe. Esperamos Fale que de superfície. continuemos Não, vivos, né? tudo. De barco. Que não podemos deixar de citar é o um canal, produto, né? é verdade. Né? É o De canal da barco. Magra, então o pessoal que, né, eles já sabem. O nosso intuito é mostrar o grupo, mas é isso que o Gerson falou, viu? Tá tudo aí. Vamos jogar Tudo os nossos aí. parceiros nessa, Luiz. Né? O que você Não, espera? Luiz? é importante a gente lembrar, né, que nós somos 5 pessoas, 5 sócios, totalmente diferentes um do outro, né? São 5 pessoas com formação, com conhecimento, com experiências bem diferentes. E talvez isso é que fortaleceu, né? Porque se todos nós fôssemos muito parecidos, talvez a gente só olhasse um lado da coisa, né? Como nós somos muito diferentes, isso fez com que a gente saísse da casinha, né? E talvez seja isso que nos fez, né, a gente abraçar novos desafios e buscar novos desafios. Então eu vejo assim, nós estamos aí há 10 anos, né? Há 10 anos com a marmoraria, 5 anos com as lojas de imóveis, né? Nesse período enfrentamos aí alguns momentos, né, críticos, né, de problemas aí na economia do país, né? Enfrentamos aí esse período da pandemia, que num primeiro momento foi terrível, né? E depois até para a nossa atividade até foi boa, né? Porque aqueceu o mercado aí num segundo momento. E essa coragem, né, de a gente enfrentar novos desafios, novos horizontes, novos mercados, né? Porque quando que a gente ia pensar que de repente nós estaríamos em Alphaville, São Paulo, entregando? O que nos move, na verdade, é esses desafios, né? Porque assim, se a gente ficasse local, marmoraria, né? Se tivesse ficado local, não, vamos atender os 100 km aqui ao redor. É verdade. Então, a gente se limita. Então assim, né? Eu vejo assim, é uma conjunção, né, de fatores, né? É uma reunião de fatores, né? Que foi acontecendo ao longo do tempo, algumas planejadas e a maioria nem planejadas, né? A maioria... Mas foram demandas imediatas, né, Luiz? Foram demandas que foram acontecendo, foram encaradas, né, da forma que precisam ser encaradas. Então, e administradas. Começamos, né, com um distribuidor de pedras, que na sequência encontrei um outro em Curitiba, na sequência um vendedor lá do Espírito Santo passou por aqui, né? Daí, na sequência, fomos visitar a Cachoeira do Itapemirim e lá já conhecemos N empresas, né? E na sequência conseguimos ingressar em grupos que só trabalhavam com exportação de pedras, né? Que não queriam vender no mercado interno, e daí super clássico. Convencemos ele a vender, né? Vender uma pedra aqui para Mangueirinha, e depois virou um grande amigo nosso, né? Né, a família toda, né, super parceiro, proprietário, né, de grandes empresas aí do ramo, e depois conhecemos outros empresários, outras empresas, e assim vai, né? E
que, né, no caso da Marel, eu já conhecia a Marel lá do ano 2000, né, que trabalhei 4 anos. Inclusive tenho foto, né, com o atual presidente da Marel, no tempo que nós dois tínhamos cabelo e era preto. Né? E resgatei essa fotografia, né? Foi uma foto de mais de 20 anos atrás. Né? Então, assim, falar do futuro é sempre uma previsão, né? Uma possibilidade, uma aposta. Né? O que eu reforço é assim, nós somos diferentes, somos 5 pessoas diferentes e que isso somou. Nós acreditamos no sonho, nós gostamos de sonhar e gostamos de realizar o sonho, né? E a maior satisfação que eu vejo é o cliente satisfeito, é o cliente totalmente satisfeito. E isso é demonstrado quando você vende para um cliente e ele vem e compra de novo. Quando você vende para um cliente, ele traz o irmão, traz o sogro, traz o cunhado, e nós temos N exemplos. Né? Exemplos. Quando nós montamos uma clínica de uma atividade, vamos dizer, uma clínica de médicos, e daqui a pouco outra clínica vem até nós para ser montado, né? Isso demonstra assim, que nós estamos no caminho certo. Né? Talvez não estejamos satisfazendo 100% de todos os nossos clientes, porque o 100% é o que a gente busca. Mas com certeza estamos satisfazendo a maioria dos nossos clientes. A imensa maioria. Com certeza. Né? Bem, pessoal... Mas nós vamos devolver a pergunta. Tem pergunta para você também. Ah, eu? Eu fiz uma anotação aqui rapidinho, porque assim, dentro daquilo que o Luiz comentou ali também, né, o Márcio falou assim, a gente passa pelas turbulências, né? E um dia, o senhor olhou para mim, não me lembro dentro de qual carro que foi, mas a gente estava conversando sobre negócios, né? Num final de tarde, não lembro, acho que depois de um atendimento. E você falou assim, eu consigo enxergar o que vem por aí. Lembra disso? Ah, eu lembro. Eu consigo ver. Você disse assim, eu consigo ver onde a gente vai chegar. E aí a pergunta minha... Faz 5 anos, Gerson. Faz, né? Verdade, então a minha pergunta é assim, o que o Baby Group é para Magra Superfícies hoje? O Baby Group, veja, a Magra tem os seus clientes, não dá para dizer que particulares, né? Mas tem clientes que vêm até a Magra sem o Baby Group, mas... E até outras lojas, indústrias, imóveis planejados que procuram... Nós temos parcerias, né? Mas o Baby Group é o nosso ninho, né? O Baby Group é a nossa casa. Lógico, nós criamos isso que está aí hoje. E isso é de um orgulho tremendo. Tremendo. Né? O Baby Group é um sonho que a gente talvez tivesse sem saber que tinha. Um sonho que você desenhou, né? É um orgulho muito grande. Não existe, quer dizer, a coisa começou com a Magra, mas o Baby Group hoje ele transcendeu o sonho de empresa que era inicialmente a Magra Superfícies, né? Então o Baby Group traz junto as nossas lojas planejadas trazem 85%, 90% do que a Magra Superfícies produz, e a Magra Superfícies ela acaba sendo um diferencial na hora da gente fechar negócios com os clientes, né? Devido a você já ter a superfície, ter o material. É o casamento. É o casamento, perfeito. É um casamento que a gente tem que cuidar dele, se dedicar para que ele dure só por mais 50 anos, porque a gente tem ciúmes da Marel, nós queremos fazer mais de 50 também. Né? Já temos 10, né? Bem, pessoal, nós vamos encerrar, né? Essa foi a nossa primeira... Bate-papo. O nosso primeiro podcast aí, o nosso primeiro bate-papo. Nada melhor do que trazer os sócios, né? Faltou o Rodrigo, como o Luiz bem lembrou, né? Quem sabe na próxima ele possa estar aí. E a coisa mais importante que eu acho que aconteceu foi algumas explicações pontuais, né? Eu não vou falar aqui sobre pedra porque o canal já é só sobre isso, então hoje é a nossa empresa, né?
mas as diferenças que o Baby Group oferece, né? Aqui ficou claro a expertise de cada um dos sócios, né? Eu tenho um orgulho muito grande porque me brilha o olho quando ouço cada especialista falar da sua área, porque aquilo que você citou antes, né? Isso não acontece normalmente por aí. Acontece conosco, isso a gente garante que acontece, porque cada apresentação que a gente faz dos móveis, das pedras para o nosso cliente é um mini show. É ou não é, Marcos? É ou não é, Gerson? É ou não é, Luiz? Sim, sim. A gente encanta o cliente, a gente já começa, a gente já entra dando voadora, né? Então, agradecer ao pessoal aí que segue as nossas páginas, né, as nossas mídias. Login vai ter novidade aí, nós vamos colocar o Baby Group no ar em definitivo, né, com uma logomarca bacana, vocês vão ver lá, vocês vão acompanhar. E dizer que esse mundo de arquitetura, de projetos, de rochas, de imóveis planejados e tal, é realmente fantástico, né? Aproxima pessoas e realiza sonhos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, é assim que faz. E se não gostaram, podem mentir fazendo assim também. Beleza, então, pessoal? É isso aí. Tudo bem. Abraço. Valeu. Até mais. Até mais.